Did you care about any of the underage minor females at the time when you were engaging in sexual conduct with them? Do you have any remorse for your actions against these victims? The whole thing about it is if I didn't go to Jeffrey, without a shadow of doubt, my life would have gone a different way. I was 14 years old. Like, what the hell do you know when you're that young? You put a lot of guilt on yourself, not the person that did it to you. Sir, it's all taken care of. I think you're really going to enjoy these two. Come on, faster! Fala com a gente, que eu sou a Nath. E eu sou a Isa. O que a gente vai fazer aqui hoje? Hoje a gente veio falar sobre as teorias da conspiração que dizem que as mortes do Avicii e da princesa Diana têm a ver com o caso Jeffrey Epstein. Basicamente, a gente fez um vídeo há uma semana atrás, que bombou muito aqui no canal, falando sobre tudo o que aconteceu em volta do caso Jeffrey Epstein, o multimilionário aí que começou toda a sua carreira nos investimentos e nessa coisa de bancos nos Estados Unidos e que a partir do início dos anos 2000, final dos anos 90, se envolveu em um escândalo muito grande que o perseguiu até 2019, o ano de sua morte. Que as pessoas o acusaram de manter em sua ilha particular, onde ele levava várias pessoas famosas ao que tudo indicava para passar férias, de ser um lugar onde ele traficava crianças para abusos e para práticas sexuais e abusivas. Basicamente, muitas coisas, né, se desenharam dessa investigação, e tem uma lista que agora voltou à mídia, né, com todas as pessoas que foram citadas nos autos dos processos que possam vir a ser ou não réus no caso, mas outras coisas também começaram a voltar para a mídia. Essas teorias que nós vamos falar aqui para vocês não são teorias novas, são teorias de pessoas que, sei lá, datam pro início dos anos 90, tá, gente? Basicamente, o que muitos acreditam é que certas pessoas da mídia sabiam demais e, como no caso do Jeffrey Epstein, se tornaram queima de arquivo. Uma dessas pessoas sendo o DJ Avicii, que faleceu em 2018, e a princesa Diana, que faleceu em 97. Ou seja, é um caso que se expande em décadas. Se inscreve no canal, dá like nesse vídeo pra vocês entenderem mais do universo caso Jeffrey Epstein que a gente tem cobrido aqui no canal. Sim, vai seguir a gente também nas nossas redes sociais, nós estamos produzindo conteúdo por lá, temos Instagram, Twitter, vai lá acompanhar tudo e bora pro vídeo. Mas antes da gente começar a falar, a gente precisa dar um disclaimer aqui, que nesse vídeo a gente vai tratar de um assunto muito delicado, é muito sério, e se você acha que você não consegue assistir ou lidar com essa situação por te dar algum gatilho ou algo do tipo, pula esse vídeo. Nós temos diversos outros vídeos legais aqui no canal pra você assistir, porque esse vídeo realmente ele vai mexer em assuntos muito sensíveis. Como a Nath já disse, o Jeffrey Epstein era um bilionário, um investidor de muito sucesso, com muita influência no mundo dos famosos e no mundo da política, e no meio disso tudo ele foi se envolvendo e criando todo um esquema de tráfico e abuso de menores. A polícia começou a descobrir esse caso em 2005, quando um pai de uma menina veio à tona, uma menina de 14 anos, para poder expor esse caso, dizendo que sua filha havia sido abusada pelo Jeffrey Epstein. E nas primeiras investigações, logo nos primeiros momentos ali, a polícia já descobriu mais 30 vítimas desse caso que tinham ocorrido apenas em uma das casas do Jeffrey Epstein. Cavando, descobriram que não só a casa de Nova York do Jeffrey Epstein era um ponto onde ele abusava de menores, mas ele também traficava para sua ilha privada nas Ilhas Virgens dos Estados Unidos. Basicamente um lugar de dificílimo acesso, difícil de ser rastreado, e era difícil de entrar e sair dessa ilha por conta de toda essa segurança. Basicamente, o que as vítimas contam, a gente vai mostrar alguns vídeos aqui pra vocês das vítimas relatando os ocorridos que elas passaram desde muito cedo, mas o default, né, a forma de trabalhar do Jeffrey Epstein era com uma menina que chegava em outras meninas super jovens e falava: cara, você tem vontade de ser atriz, cantora, modelo? Eu conheço um cara, meu cliente, era sempre tratado como meu cliente, é muito importante, ele é muito bem relacionado, ele tem uma casa aqui, e ele gosta de conhecer as meninas pessoalmente pra ver o perfil, e basicamente você não tem que fazer nada, vai lá conhecer a casa dele, passa um tempo com ele talvez goste de pedir uma massagem aqui e ali, você não vai fazer nada ilícito, você não vai fazer nada muito grave. E as meninas que estavam chegando em Nova York com 15, 14, 16, 18, 19 anos, facilmente impressionadas e com muita sede de vencer no show business, que é um campo muito difícil de você acontecer, acabavam indo conhecer o Jeffrey Epstein, e chegando lá elas relatavam coisas bizarras, como a casa dele tinha muitas pinturas e obras de artes que
tinham nudez, que tinham ali certas coisas ambíguas. Ele tinha uma banheira de hidromassagem com vários seios pra ele tocar, né, esculturas de seios pra ele tocar em volta da banheira, e sempre acabava com ele sendo muito gentil a princípio, mas depois levando as meninas pro quarto de massagem, fazendo o que as meninas relatam em várias entrevistas. When Jeffrey Epstein entered the room, she knew she was trapped already. She was terrified already. The conversation that he started with her was to calm her down so he could get what he wanted. E a gente consegue ver que o principal foco do Jeffrey Epstein era exatamente as pessoas, as meninas jovens que eram aspirantes a modelo, aspirantes a atriz, porque ali você tinha meninas ambiciosas que queriam fazer a carreira acontecer, que eram muito jovens e muito bonitas. The modeling industry was a clear, easy target for Jeffrey Epstein. You had young, ambitious, beautiful women coming to New York from all over the world, dying to make it. They want to be the next big model more than anything they've ever wanted. And Jeffrey Epstein promised to make their dreams come true. Então ali ele via presas fáceis de ser manipuladas. E essas meninas que iriam, né, recrutar, muitas das vezes eram outras meninas que haviam sido recrutadas também. Era meio que um esquema de pirâmide que eles descobriam que acontecia lá dentro. Você não conseguia sair, porque existe uma coisa muito, muito louca também com vítimas desse tipo de crime, é que elas se tornam reféns. Reféns que estão soltas, reféns que não estão em cativeiro, na grande maioria das vezes, a não ser as pessoas que realmente estavam traficadas, porque isso não é só um crime macabro e hediondo sobre abuso infantil, pedofilia e coisas do tipo. Também é sobre tráfico humano. Então é tudo muito pesado em volta desse caso, e as pessoas que continuavam trabalhando, elas se viam presas mentalmente nesse lugar. Provavelmente em cima de muita chantagem, eles obrigando as meninas a continuar nesse esquema, senão eles iriam fazer coisas contra a vida delas, coisa contra a família delas, os entes queridos. E como elas mesmas já tinham vivido esses abusos, elas sabiam que eles eram capazes de qualquer coisa pra conseguir o que eles queriam. Então, agora elas estavam até elevando-se, né? Elas estavam já num lugar não só, né, de meninas que estavam sendo constantemente abusadas, mas um lugar um pouco mais de poderio no ranking. Então, por isso que era muito fácil manter as meninas que haviam sido abusadas ali, esse esquema de pirâmide para atrair outras vítimas, porque tudo começa na amarra mental que esse tipo de crime causa numa vítima. The first time she brought up the name Jeffrey Epstein, how did she describe him to you? He was just a great guy. He's just saying, like, you know, he's helped me. I've struggled. Like, she was similar to me. Did she say he could help you with your career? That was a big part of it. Até porque muitas vítimas de abuso falam constantemente, e é uma coisa que é unânime entre as vítimas, que você acaba se culpando muito mais. Você fica com vergonha de se expor. Do que culpando a pessoa que fez isso com você. Tipo assim, você é muito jovem, você não sabe o que aconteceu com você, você não tinha como controlar o que aconteceu com você, mas você se culpa mais do que a pessoa que fez isso. Então, manipular uma pessoa que tá tão frágil mentalmente falando é muito fácil, e era isso que eles faziam. E os abusos não acabavam, na ilha, ou na casa do Jeffrey, não. Ele tinha um avião, ele tinha vários aviões particulares, na verdade, mas um específico era chamado Lolita Express, onde o nome já é bem horripilante por si só. E ele já é bem explicativo, né? Já é bem explicativo. E uma das vítimas já chegou a dizer que os abusos não acabavam porque eles estavam nos céus, voando. Everything that happened on the Lolita Express and his other planes was the same thing that happened in his bedrooms and the massage rooms, on the beach, wherever we were. The abuse did not stop because we're in the air. E como a Nath já disse também antes, gente, muitas das vítimas eram chamadas pra irem até a casa do Jeffrey com uma desculpa de fazer uma massagem nele. Algumas das meninas falavam que não tinham muita experiência com massagem, mas isso não importava. She said, I actually wanted to talk to you about an opportunity. She told me about this man that she worked for. She called him her client. And he likes to receive massages, and he'll pay you several $100s for 30 minutes. She just kept making it seem like a really great opportunity and just kept sounding better and better. He has ties to the fashion industry. He's friends with a bunch of supermodels. I said, well, I don't have any massage experience. She said, it doesn't matter. You know, he just likes young, pretty girls. E é muito louco, igual você falou, tipo, que é fácil você manipular uma presa que tá nesse lugar, tanto pela idade, ou pelo fato das pessoas terem uma ambição de entrar num campo de trabalho que é muito difícil de você entrar pra começo de conversa, mas as pessoas continuam ali se culpando ao longo dos anos por causa disso, assim. Eu acho que toda vítima de abuso sexual se culpa, ponto. Mas eu acho que quando, tecnicamente, você que deu o primeiro passo pra entrar na cova do leão, você que foi
ali, você fica realmente achando que a culpa é sua, porque a gente tem uma ideia de que o único abuso que é válido, de verdade, é aquele que acontece com uma mulher vestida perfeitamente normal, bonita, porque obviamente que os homens iriam querer, porque feias e gordas e horríveis não sofrem assédio. Porque, assim, crianças, mulheres de burca, idosas, cadáveres nunca foram molestados sexualmente. Nunca. Mas enfim, o único assédio que a gente acha passável é esse, né? De uma mulher no meio da rua, com roupas que são modestas, que é uma mulher atraente, uma mulher jovem, que aos céus abertos e todo mundo vendo, meio-dia, realmente um taradão pega ela e se força nela. Esse é o único abuso. Realmente, aí não tem como, realmente a mulher não é culpada. Qualquer outro, dependendo do teor das roupas, do lugar que ela tava, igual a gente falou, se ela não for uma pessoa visualmente atraente pro padrão que é estabelecido ao mundo, é sempre questionável. Ah, mas tava fazendo o que nessa festa com essa roupa? Por que saiu de casa sozinho com esse homem? Por que estava andando na rua meia-noite? Por que foi na casa de um multimilionário em Nova York? Então, as pessoas se culpam, entendeu? E a gente sabe que, né, abusos sexuais vêm de todas as formas. Então, agora, como que a gente chega na teoria da conspiração que a gente vai cobrir aqui nesse vídeo, envolvendo nomes como Avid, Lady Di e outras pessoas? Todo mundo conhece aquela rede de hackers super A-lister chamada Anonymous, né, gente? Tipo assim, os anônimos são aquelas pessoas que usam aquela máscara V de vingança, que chegam pra falar certas coisas pra abalar certos sistemas de poder no mundo. Muitas dessas coisas que os anônimos postam são teorias da conspiração, por isso que eles metem muito medo, mas muita gente não leva eles a sério. E uma das maiores teorias da conspiração desse caso é que o Jeffrey Epstein não tirou sua própria vida, e sim que ele foi assassinado. Ele foi morto por saber demais, queima de arquivo, porque a gente tem que lembrar que apesar dele ser o idealizador desse projeto, junto com a sua mulher que também anda sendo investigada, ele tinha vários outros lacaios, ele tinha vários outros ajudantes, ele tinha vários outros sócios que estavam lucrando nisso, não só por conta das suas perversidades sexuais, mas porque também é um negócio que dá dinheiro. Não existe nada mais valioso do que um ser humano, gente. O nosso corpo, nossa mente, o nosso espírito vale muito pro mercado obscuro de vendas ilegais, pro tráfico, pras pessoas que realmente, né, pegam outras, pra vários outros tipos de prática. O nosso corpo é valioso, ponto. Então, muitas pessoas sabiam que o Jeffrey Epstein, se desse a louca, quisesse colocar a boca no mundo, ele ia descer, mas ele ia descer atirando e muitas pessoas iriam com ele. Então, quando ele foi encontrado morto numa penitência de segurança máxima, sem a gente poder analisar de fato o que havia acontecido, apesar de ter sido indicado como suicídio o óbito dele, muitos acreditam que na verdade não foi. Então, dessas conspirações, os anônimos vieram criando outras teorias e falando de outras coisas que, apesar de muitas não terem, assim, muitas evidências, algumas têm, como o caso da Lady Di e do Avid, que a gente vai tocar mais aqui, que são os casos que mais têm provas de que a morte deles talvez tenha sido encomendada. Vamos começar falando sobre o caso da princesa Diana. Todo mundo conhece quem ela foi. Ela era simplesmente uma das pessoas mais famosas, né, dos anos 90. Ela era um ícone dos anos 90. Todo mundo que cresceu, todo mundo que era vivo nos anos 90 tinha uma paixão muito grande pela princesa Diana, porque ela era uma mulher muito fenomenal. Ela era um anjo. Ela era tipo assim, muito humanitária. Eu lembro que eu tinha 5 anos na época e eu fiquei... Eu lembro lógico que eu não tinha a ideia do que é ser triste igual eu tenho hoje, aos 30, mas eu lembro que eu tinha a certeza de que a gente tinha perdido alguém muito importante. Tipo assim, enquanto que realmente foi uma perda pro mundo, todo mundo gostava dela, ela era muito ligada a causas humanitárias, ela tava sempre na África. Antes mesmo dela se casar com o príncipe Charles, ela trabalhava numa creche, ela sempre se importou muito com a liberdade das crianças. Ela era uma ativista nessas questões, ela era uma mulher que quebrava paradigmas, ela não ficava calada, né? Ela tinha um cabelinho curtinho ali, ela ia de maiô pra praia mesmo a galera falando que princesa não podia ir de maiô pra praia, ela não atendia nenhuma convenção da família real, né? Ela não atendia e nem no look, nem no estilo, nem na forma de pensar. Nada. Se todo mundo queria que ela ficasse calada, ela fazia entrevista aí com Damian Bashir pra todo mundo saber o que tinha acontecido no casamento dela, pra falar da amante do príncipe Charles. Ela já tinha causas muito nobres como a fome, ela queria trazer a cura pro HIV, que foi uma grande epidemia nos anos 80 e anos 90. Ela era uma pessoa que estava constantemente viajando pra África e ao final de sua vida namorava um homem que não era um homem branco, né? Que também faleceu junto dela no acidente. Então, ela era uma pessoa extremamente disruptiva. E geralmente pessoas disruptivas precisam ser silenciadas. Sim, gente. Em 97, em agosto de 97, infelizmente, ela veio a falecer em um acidente de carro em que as pessoas dizem que foi por causa de perseguição de paparazzi. Ao longo das décadas, criaram-se diversas teorias da conspiração de que, na verdade, a morte da Diana foi encomendada por alguém da família real, porque ela estava incomodando a família real por algum motivo. E a gente pode citar aqui diversos dos motivos que ela poderia incomodar a família real. Só que
essa teoria em específico, ela vai um pouco mais além. A teoria diz que a Diana, por ser uma pessoa que ela era ativista pró-crianças, liberdade das crianças, ela havia descoberto que a família real estava tendo ligações com casos de abuso e tráfico infantil ligados ao Jeffrey Epstein. E essa confirmação viria muito tempo depois, gente, porque o príncipe Andrew, filho da Elizabeth II, irmão do Charles, cunhado da Diana, ele estava envolvido nesses esquemas. Inclusive a mulher que tá aí agora, né, processando a mulher do Jeffrey Epstein, a Virginia, ela é uma das vítimas e ela é uma das vítimas do Andrew. Ela chegou a dizer, ela veio a público para falar sobre isso em 2022. She says Epstein not only sexually abused her, but directed her to have sex with other powerful men, including Britain's Prince Andrew. Giuffre says she was 17 when this photo was taken with the prince. Before, she says, he abused her. Buckingham Palace tells NBC News in a statement, "It is emphatically denied that the Duke of York had any form of sexual contact or relationship with Virginia Roberts. Any claim to the contrary is false and without foundation." Como a gente consegue ver que a família real negou tudo na época, disse que nada disso é verdade, o processo continua correndo, a Virginia continuando dando seus depoimentos, tem uma foto dela, né, com o príncipe Andrew quando ela era bem novinha, e o caso chegou a terminar em acordo, eles conversaram, e aí ele doou milhões e milhões e milhões para causas que a Virginia apoiava sobre proteção às crianças, e aí a teoria diz que a Diana descobriu tudo isso e estava preparada para pôr a boca no trombone mesmo, para colocar a família real toda no meio dessa situação, e eles não iam deixar isso acontecer. Basicamente, ela foi aniquilada por conta disso, e anos depois, o fato de que o cunhado dela é um dos maiores perpetradores desse caso é muito bizarro, sabendo como a família real é cheia de podres, extremamente imperialista, e que faria de tudo para continuar mantendo a família real no topo, né? A imagem da família real faz todo sentido, porque todo mundo sabe que uma coisa é certa, a morte da princesa Diana até hoje não é uma coisa que a galera conseguiu engolir e é intragável até hoje, tem muito mistério cercando essa morte. Outra pessoa que também está envolvida nesse caso de teorias da conspiração envolvendo o Jeffrey Epstein e que atentou contra a sua própria vida foi o DJ Avicii, que é conhecido por inúmeros hits aí, né, da música eletrônica. Era um homem europeu, que fazia sucesso há mais ou menos uma década, todo mundo gostava das músicas dele, tocava nas rádios, o mundo todo, ele era um cara bastante querido. E o interessante das músicas, né, eletrônicas que o Avicii produzia é que elas não eram apenas músicas boas, que caíam na graça da galera por causa que a galera gosta do techno, elas eram músicas que tinham um teor meio profundo, assim, eram músicas que falavam sobre causas diversas. Os clipes do Avicii não eram meros clipes, eram clipes com mensagens, eram clipes profundos. E bom, a gente tem um clipe muito especial para videografia do Avicii que ele produziu um pouco antes de falecer. O vídeo em questão é da música For a Better Day, e você, quando vai assistir o vídeo, você consegue ver claramente qual que é a mensagem dele. Ele está colocando na nossa cara um caso de tráfico de crianças para serem abusadas sexualmente. É claro na nossa cara. E existem duas meninas que são as principais nos tempos modernos enquanto adultas, que estão indo em escritórios diversos de homens mais velhos, marcá-los com... Tô toda arrepiada falando disso, gente, tô tentando manter a compostura aqui no vídeo, mas marcá-los com um sinal de pedo. Basicamente para indicar os crimes que aqueles homens engravatados haviam cometido e que elas haviam sido sobreviventes daquilo. Engravatados, velhos. E o interessante é que o tráfico de humanos estava acontecendo numa ilha que, se você for olhar no próprio clipe, é muito parecida com a ilha do Jeffrey Epstein. O pai do Avicii veio falar assim, de forma muito enigmática, pouco tempo depois que ele faleceu, que ele era um menino feliz, que não era bem assim, que mais coisas, né, tinham acontecido em volta da morte dele que talvez... A família nunca corroborou com a história que era suicídio. A família nunca confirmou que era. Porque seria a mesma coisa de, tipo assim, eu te conheço, amiga, eu vivo com você todos os dias. Exato. Eu sei direitinho o que passa na sua cabeça, até onde vai seus problemas mentais. Porque todos nós temos, né? Nossas tristezas, ansiedades. Mas se você atentasse contra a sua própria vida amanhã, eu não ia acreditar. Alguma coisa aconteceu. Alguma coisa aconteceu, não foi suicídio. E o caso da família do Avicii era isso. Eles nunca confirmaram que era suicídio, nunca aceitaram essa situação. Principalmente porque o Avicii não morava na casa deles. Então, nem pra eles poderem ver de fato, né, as evidências. Porque a partir do momento que viram a cena do crime, eles nunca mais conseguiram entrar no lugar que ele chegou a óbito. Então, eles nunca aceitaram essa história. Então, é isso que a galera diz, que na verdade não foi suicídio coisíssima nenhuma e foi outra queima de arquivo, porque o Avicii sabia demais. E outras pessoas, né, gente, que o Anonymous já chegou a linkar esse caso, como o Chester do Linkin Park.
Até o Kurt Cobain, gente, que morreu antes mesmo da Diana, aos 27 anos, no auge do Nirvana, eram pessoas que já escreviam sobre diversos tipos de abuso, já falavam contra o sistema, eram conhecidos por serem pessoas disruptivas, tal qual a Avicii, tal qual a Diana, e apesar de não ter tantas provas concretas igual os dois, porque o clipe de For a Better Day é claramente a história da Ilha Epstein, a história da Diana linkada a um dos maiores réus nesse caso, claramente faz sentido, só que assim, a gente tem outros nomes, né, envolvidos nisso que podem também ter sido queima de arquivo, sabe? E algumas pessoas agora realmente não foi o Anonymous, são pessoas que, abismados com essa teoria e querendo achar mais pessoas, podem estar pensando que uma pessoa que tá aí tentando falar também sobre isso seria o Justin Bieber. Porque ele fez um clipe há uns anos atrás na era Purpose que chamava Children. E esse é o clipe, gente. São crianças numa ilha correndo desesperadas de um por algum perigo motivo. iminente. Por algum motivo. Não é nos mostrado claramente, mas esse vídeo deixou as pessoas um pouco com a pulga atrás da orelha. De será que esse menino não sabe demais também? Não, será que... Não Por sei. isso que ele foi tão perseguido. Porque todas as pessoas que sabiam demais, tipo o Michael Jackson, tipo Diana, a Lady Di, o Avicii, talvez o JB. São pessoas que foram muito perseguidas ao longo da vida, né? Principalmente no olhar público. E assim, gente, a gente sabe que Hollywood é podre. Podre, criminosa. Não tem como a gente colocar nossa mão no fogo que essa teoria não é verdadeira. Elas não podem ser descartadas. Nós não temos evidências suficientes pra dizer que é, mas a gente também não tem como dizer que não é. Porque Hollywood é podre. Gente, as fãs da Britney num podcast começaram a ficar com a pulga atrás da orelha e uma teoria da conspiração se tornou o movimento Free Britney. Exato. Então, assim, essas coisas funcionam e tem evidências demais pra a gente ignorar totalmente. O que vocês acham? Comenta aqui. Se tiver outra atualização, outras grandes teorias que pipocarem, talvez a gente traga mais vídeos pra vocês. Não seguir a gente nas redes sociais. E é isso, gente. Um beijo. Tchau.